Boa noite a todos. Estamos iniciando, através do roteiro da 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, 8ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. A vereadora Adriana Uliana vai fazer a verificação da presença dos senhores vereadores em plenário. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário, número legal para que se dê início à sessão. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020 e, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Eu convido a todos para ficarem de pé para que eu faça a leitura do Evangelho de hoje. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 5 a 12. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2020. Ata em discussão. Ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Ata aprovada por unanimidade. O servidor Alex Chivani Venturim vai fazer a leitura do expediente do dia. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Francisco Carlos Folleto, ofício do gabinete 372 de 2020, senhor presidente. Encaminho em anexo a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre a suspensão do prazo de validade do concurso público homologado em 28 de novembro de 2016 para apreciação e posterior votação. Na oportunidade de renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Venda Nova do Imigrante, 18 de setembro de 2020, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 32/2020 dispõe sobre a suspensão do prazo de validade do concurso público homologado em 28 de novembro de 2016. O prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica suspenso o vencimento do prazo de validade do concurso público realizado pelo município de 11 de setembro de 2016 e homologado em 28 de outubro de 2016, devidamente prorrogado por mais 2 anos, conforme decreto, cujo prazo se encerraria no dia 28 de outubro de 2020, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecida pela União, conforme dispõe o artigo 10 da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante, de 10 de setembro de 2020. João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, atualmente estamos vivenciando uma crise em saúde pública causada pelo novo coronavírus. Todavia, a pandemia não afeta somente a área da saúde, sim todas as áreas econômicas e sociais. Para mitigar as consequências econômicas provenientes da pandemia, fora declarado o estado de calamidade pública em nosso país, por meio do decreto legislativo 06 de 2020, é editada a Lei Complementar 173 de 2020, que altera o disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a edição da supracitada lei, os órgãos da administração pública estão proibidos de admitir e dar posse aos novos servidores públicos, ressalvadas as exceções para a substituição até a data de 31 de 12 de 2021.
Assim, no intuito de não prejudicar os participantes que foram aprovados nos concursos públicos já homologados até a entrada em vigor da lei complementar, considerando que a vedação imposta proíbe a admissão de novos servidores, a própria lei prevê a possibilidade de suspensão do prazo de vigência do certame realizado, evitando prejuízo dos aprovados. Dessa maneira, considerando o artigo 10 da Lei Complementar 173, e que o concurso público número 01 de 2016 possui vigência até a data de 28/10/2020, e de suma importância a suspensão do seu prazo de validade no intuito de não prejudicar todos os participantes aprovados neste concurso público. Solicitamos, assim, que o projeto de lei tramite em regime de urgência, considerando que o término da vigência do concurso público se dará na data de 28/10. Após essa data, não será mais possível suspender a validade do prazo do certame. Assim, na certeza que esta casa comunga com a iniciativa, contamos com o apoio dos nobres edis na aprovação do projeto nos termos apresentados. Venda Nova do Imigrante, 10 de setembro de 2020, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Francisco Carlos Folleto, ofício do gabinete 373 de 2020. Excelentíssimo presidente, pelo presente encaminhamos a Lei 1388 de 2020, sancionada, que estabelece normas a serem adotadas no âmbito do município sobre liberdade econômica e da outras providências. Na oportunidade, coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Venda Nova do Imigrante, 21 de setembro de 2020, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ofício 2478 de 2020. Prestação de contas anual do prefeito, descrição complementar Francisco Carlos Folleto, exercício de 2018. A Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Folleto, presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Assunto: processo Tribunal de Contas 8714 de 2019. Parecer prévio, Tribunal de Contas 37 de 2020. Senhor presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio do parecer do Ministério Público de Contas 400/2020, da Instrução Técnica Conclusiva 075 de 2020 e do Relatório Técnico 844 de 2019, prolatados no processo Tribunal de Contas 8714 de 2019, que trata da prestação de contas anual, exercício de 2018, da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a essa Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual, número 621 de 2012, com acordo do artigo 131 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Parecer prévio 37 de 2020. Prestação de contas anual do prefeito jurisdicionado, Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, exercício de 2018. Parecer prévio. Óbito do responsável, ausência de citação, extinção sem resolução do mérito. Parecer Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto: trata-se do balancete analítico da Receita Orçamentária referente ao mês de junho de 2020 da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante. Origem: Poder Executivo Municipal. Relatório: balancete analítico e seus anexos em análise enquanto devidamente acompanhado das receitas e das despesas. Parecer do relator: o presente balancete se encontra devidamente amparado nas normas da contabilidade pública, bem como as dotações estão de acordo com a Lei Orçamentária Anual. Ademais, as despesas efetuadas pelo Executivo no mencionado do mês de junho se encontram especificadas de forma clara e transparente. Diante do exposto, vota pela aprovação do balancete na forma apresentada. Venda Nova do Imigrante, 8 de setembro de 2020, Gilberto Provenzanoli, relator. Parecer da comissão: os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise do balancete analítico contábil do mês de junho de 2020 da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 8 de setembro de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente. Gilberto Provenzanoli, relator. Neucimar Barbosa Silva, secretário. Parecer Comissão de Finanças e Orçamento. Objeto: trata-se do balancete analítico contábil referente ao mês de julho de 2020 da Câmara Municipal. Origem: Poder Legislativo Municipal. Relatório: balancete analítico contábil e seus anexos em análise enquanto devidamente amparado nas receitas e nas despesas.
Parecer do relator, o balancete em apreciação em conta com as receitas e as despesas devidamente distribuídas, atendendo dessa forma às normas da contabilidade pública, quando as dotações estão de acordo com a lei orçamentária anual, bem como as despesas efetuadas no mês de julho se encontram especificadas de forma clara e transparente. Diante do exposto, voto é pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 8 de setembro de 2020, Gilberto Provenzanoli, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a análise do balancete analítico contábil do mês de julho de 2020 da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do balancete na forma apresentada. Sala das Comissões, 8 de setembro de 2020, José Luiz Pimenta de Souza, presidente, Gilberto Provenzanoli, relator, Nelcimar Barbosa Silva, secretário. É só isso, senhor presidente. Não tendo nenhum vereador inscrito na oratória do expediente do dia, e nós também não temos matéria hoje na ordem do dia, matéria para votação. Nós passamos, então, à explicação pessoal, onde cada vereador terá o tempo de até 10 minutos para a sua fala. Primeiro vereador inscrito, Gilberto Zanoli. Declinou da palavra. Vereador José Luiz Pimenta. Declinou da palavra. Vereador Marcos Torres. Declinou da palavra. Vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, Lucielza, pré-candidata a vereadora, amiga pessoal de muito tempo, aproveito para desejar, Lucielza, ser uma campanha bacana, brilhante, que você possa ser vitoriosa, sei das suas qualidades, do que você já prestou para o município, certamente merecedora de estar aqui. Mas, senhor presidente, vereador Adriano, Gilberto, tem dois motivos que me trazem na sessão aqui hoje. Um sobre política, que eu vou falar agora. A gente está fechando ata das convenções, para quem é candidato. A gente sabe que tem muita gente que é pré-candidato a vereador, a quantidade de candidato a prefeito esse ano ele está um pouquinho a mais do que o normal, um pouquinho a mais do que o previsto. A gente sabe que esse plenário a gente tem candidato a prefeito, tem candidato a vice, tem candidato a vereadores, e que a gente possa ter maturidade, tranquilidade para saber da responsabilidade de cada um. A gente sabe que a gente vai estar cuidando de Venda Nova por 4 anos, quem estiver aqui, quem estiver no Poder Executivo, que a gente possa ter esse bom senso, que a gente possa colocar as questões coletivas sempre à frente das questões pessoais. Certamente, eu não tenho dúvida, vereador Savim, vereador Mazim, Pimenta, Marquinhos, Tiago, vereador Adriano, vereador Francisco, vereador Gilberto, que o motivo é o mesmo, de todas as candidaturas, independente do partido. Eu preciso acreditar nisso, que dependendo do partido, coligação, que o objetivo é cuidar do nosso município. Cada um entende que o caminho é diferente, que você pode ter um caminho diferente, um modelo diferente, uma proposta diferente. Então, assim, mas é que a gente nunca esqueça do objetivo comum, que a gente possa sempre estar com isso na mente da gente, que a gente tem que trabalhar, vai brigar por reeleição quem for candidato, que está aqui no plenário, quem não for vai brigar por eleição, vai levar suas propostas, que a gente sempre procura achar qualidade na gente, assim. Vamos tentar ter voto, achando que a gente pode fazer o que a gente pode melhorar para o município, não do que os outros não fez, ou deixou de fazer. Que é um direito que tem de colocar também, mas que a gente possa ter isso, que a gente não pode esquecer. E aí, senhor presidente, esse é um assunto, o segundo assunto, eu não poderia deixar de falar do Jorge da Patrol. Seria, assim, uma injustiça da minha parte se eu não pudesse vir aqui registrar o passamento do nosso Jorge Patroleiro. Foi um servidor que veio para cá com a emancipação de Venda Nova do Imigrante. Acho que não tem uma propriedade do município, viu, Gilberto? Você que é da área rural, está vendo, não tem uma propriedade do município de Venda Nova do Imigrante que o Jorge não tenha passado com a Patrol, não tenha sido extremamente agradável, rindo, disponível, cuidando bem do equipamento municipal. Talvez é um dos melhores servidores que a gente já teve na história de Venda Nova do Imigrante. Eu devo muito ao Jorge, como amigo, um cara que me incentivou na política, sempre me motivou, Marquinhos, vamos lá, no Afroche, ele fazia isso com todo mundo, não era só comigo, participa, vamos lá, então, precisava de registrar isso. E no sepultamento dele, a gente teve vários companheiros da Câmara, tem uma filha dele que é servidora da casa, que é a Verena, aproveito para cumprimentar a Verena, o William, que é filho dele, a Karina, que é filha dele, enfim, a família toda do Jorge.
Mas no sepultamento dele, que a gente teve vários daqui presentes, eu me lembro lá, desculpa se eu falar de alguém, mas eu vou falar do Marquinhos, que estava do meu lado em um determinado momento lá, e que sugeriu que a patroa pudesse entrar no cemitério, Marquinhos. Aquilo me emocionou, né? Assim, talvez eu frouxei, eu arriei na hora que eu fiquei lá, patroa entrando, o Marquinhos testemunha disso, assim, me emocionou muito, né? Porque eu achei que a patroa ia pedir para ser enterrada junto, né? Eu estou sendo sincero para você, eu achei que teve um momento lá, Marquinhos, que a patroa ia pedir para falar. Parece que ela estava desconfortável, Chico. Né? Você imaginar um equipamento, assim, eu senti isso, que ela estava desconfortável, perdendo o companheiro dela. Né? Então, assim, só para registrar isso, não poderia passar dessa forma, viu, presidente? Eu acho, inclusive, que a Câmara deve uma homenagem para o Jorge. Não é só homenagem de ofício, não. A gente tem que pensar em alguma coisa que pudesse perpetuar o nome do Jorge. A Câmara já fez um negócio muito bacana, que foi homenagem a ele em vida. Né, com o título de cidadão vilanovense, que foi muito bacana. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Mas acho que a gente pode mais, entendeu, Tiago? Acho que a gente pode pensar de alguma coisa, porque Jorge é um servidor de verdade, né? Na palavra, na essência da palavra, servidor público de verdade, né? Na prateleira de cima, do número 1. Então é isso, né? Viu? Era só para registrar isso, Marquinhos. Eu acabei me emocionando de novo. Marquinhos, que estava do meu lado, sabe do que eu estou falando. Eu não vou aqui colocar, porque assim, eu acho que a atitude do Marquinhos, né, o que eu vi lá, me assustou, vereador, me emocionou, assim, me colocou. Eu vou repetir, viu, Larissa, está me ouvindo aqui. Eu achei que a patroa ia pedir para ser enterrada junto. Teve um momento que eu achei que ela estava, assim, eu vou ficar aqui, né, assim, negócio assustador, viu, Chico, assim, do que eu vivi, do que eu pude perceber. Então, assim, Jorge é um cara extremamente diferenciado, novo, né, novo. Poderia colaborar muito ainda com a nossa história aqui, mas certamente deixa um exemplo muito bacana. E a vida, né? A gente tem que entender isso. Né? Assim, eu tive recentemente, Gilberto testemunha disso, acompanhando o velório, né, de um neto de um amigo pessoal meu, que o filho também é amigo, né, neto do Nilton do 3L, né, filho do Atílio, que é o Davi, com 5 anos de idade. Então, assim, tem alguns propósitos divinos que a gente não pode discutir. Né? Talvez o Jorge tenha esse propósito, né, de estar num outro patamar agora, numa outra situação, cuidando de outras coisas, né, que a gente sabe que deve ser bacana, mas que a gente não possa esquecer disso. Né, assim, então, talvez são essas pessoas, né, eu não sou de Vila Nova do Imigrante, presidente, já te falei isso aqui em tribuna em outros momentos, né, como alguns aqui também não são, né, e isso não diferencia de quem é ou quem não é, a gente não escolhe isso, mas Jorge é um desses, né, assim, que vieram para construir Vila Nova do Imigrante, né, assim, da melhor maneira possível. Eu não era vereador, mas eu lembro em 89, quando o Vila Nova emancipou, que ele deixou de ser servidor de Conceição do Castelo, da Prefeitura de Conceição do Castelo, fez uma opção de vir para Vila Nova do Imigrante. E talvez cuidou como ninguém desse município, né? Como ninguém. Conhecia palmo a palmo do município, Marquinhos. Qualquer propriedade, qualquer local, qualquer divisa, acho que o Jorge passou deixando, né, uma mensagem de carinho, de exemplo, de trabalho, de dedicação que a gente podia ter. Então, de alegria, Marquinhos está colocando aqui. Então, presidente, eu acho que a gente tem por obrigação, a gente já falou isso aqui, viu, presidente Pimenta, você que acompanhou muito bem isso, que a gente tem por obrigação pensar em alguma coisa, né? Jorge merece, né, além do título de cidadão vilanovense, né, de ser de fato de direito, que a gente possa pensar em algum momento, né, assim, de pensar em algum momento, se a gente tiver tempo esse ano ainda, se a gente não tiver tempo, que a gente deixe isso daqui, né, para a próxima Câmara que possa fazer isso, para que a gente não esqueça isso, entendeu, Marquinhos, que a gente possa fazer isso. Então, eram os dois assuntos, né, assim, da responsabilidade que a gente tem. Né, queria dizer ainda com relação à política, muito rápido aqui, né, se eu tenho sentido, Gilberto. Por mais que a política, assim, ela seja... Fala assim que o povo está enojado disso, que está enjoado, que tem um monte de coisa, mas assim, tem muita gente que acredita na gente, né, que cobra não omissão, que a gente possa, assim, independente de ser candidato ou não, que a gente possa, de alguma forma, colaborar com o processo sucessório, né, que a gente possa achar o melhor caminho com as melhores pessoas para cuidar do município, né, que a gente possa, assim, ter uma garantia numa travessia, Savinho, numa travessia que a gente está num momento turbulento aí, com Covid, né, com um monte de insegurança que tem, que a gente possa fazer isso, Luciano, de uma forma mais tranquila possível, né, que a gente não possa perder nossas referências. Então fica essa reflexão, né, e com o Jorge, todas as nossas honras, alegrias e saudações, né, como o Marquinhos disse, de alegria mesmo, né, por ele. Assim, conversei com o neto dele, com a família dele, com Nora,
enfim, com o genro no sepultamento, com a esposa, com todo mundo. Eu sei que eles estavam muito triste pelo passamento do Jorge, mas estava todo mundo muito agradecido, Marquinhos, muito agradecido mesmo de poder ter convivido com uma pessoa como o Jorge, né, o tempo todo da vida deles. Então, eu acho que isso que fica de lição é que a gente não possa não esquecer disso. É só, senhor presidente. Muito obrigado. O vereador Marco lembrou em tribuna, e eu relembro aqui também, né? Nós tivemos a felicidade de uma forma muito justa, de alguns anos atrás, acho que foi no mandato passado ainda, né, Tiago? Que nós homenageamos uma série de servidores, dentre eles o Jorge. E sentado aqui, extremamente emocionado, quando foi à tribuna agradecer, eu me lembro bem que ele só dizia assim, eu não mereço isso, né? E todas as pessoas, sempre que a gente conversa, sempre que a gente conversou e conversa, sempre disseram que, como o vereador Marco acabou de colocar na tribuna, o Jorge sempre foi um funcionário público exemplar e padrão para a Venda Nova do Imigrante, né? Mas fica então acatada a sugestão do vereador Marco Grilo e que a gente possa aí, ao longo da semana que vem, sentar e discutir e ver como mais uma vez homenagear esse grande servidor do Serviço Público Municipal de Venda Nova. Com a palavra, o vereador Neucimar Barbosa. Senhor presidente, colegas vereadores, eu também comungo da sugestão do colega vereador Marco Grilo. Infelizmente, Marquinhos e colegas, eu não tive muitos momentos junto com o Jorge, mas os poucos momentos que passei próximo dele, pude perceber o quanto que o Jorge foi extraordinário. Uma pessoa que é, de fato, exemplo para todos nós e para os servidores. E trabalhando sozinho, eu comecei a pensar no Jorge, que o Jorge tinha falecido, e quando percebi, eu estava chorando sozinho. E ele, assim, eu comecei a pensar sobre as pessoas, sobre a vida. Muitas vezes as pessoas querem fazer melhor, mas em muitos momentos, para se destacar, para ter vantagens em algumas situações. E ele não, o Jorge fazia por amor, ele fazia o melhor, ele fazia o melhor que ele podia fazer, por ele mesmo, por amor. Então, assim, ele era uma pessoa incrível, extraordinária. Teve um momento que eu acho que foi o momento que eu mais tive tempo com ele, não deve ter durado mais que 10 minutos. Ele estava fazendo serviço lá próximo do Caxixe, e ele estava parado próximo de uma matinha, e caiu um galho de árvore em cima da patrol dele, meio que escorou. E eu estava passando, e tinha uma ferramenta dentro do carro também, e pedi ele se ele queria ajuda. E quando eu comecei a bater no galho de árvore, que estava já apoiado em cima da patrol dele, ele meio que percebeu que aquilo poderia baixar mais e arranhar o equipamento dele. Ele falou assim, Mazinho, deixa que eu faço. Ele pegou a ferramenta que eu estava na mão e começou a cortar com todo carinho para que arranhasse o equipamento dele. Então, assim, um exemplo para todos os servidores de fato e para todos nós de pessoa que ele era. Então, aqui fica também a minha homenagem a essa pessoa extraordinária que foi o Jorge. Obrigado, vereador Neucimar. Próximo vereador inscrito, Tiago Altoé. Boa noite a todos. Estou aqui para poder ajudar e fazer uma divulgação de uma campanha muito importante que ela está acontecendo, que é o Setembro Amarelo, a importância de salvar vidas. É uma campanha de prevenção ao suicídio. Então nós temos muitos casos agora recorrentes, inclusive na população mais jovem, e muitos desses relacionados com questão de, às vezes, doenças relacionadas ao emocional, como a depressão. Então cabe a todos nós ficarmos atentos aos primeiros sinais de amigos, companheiros, familiares, com o abatimento, com a depressão, com a tristeza, e ajudar e colaborar para que
em um momento onde que a pessoa às vezes não está mais agindo por ela, pode estar cometendo suicídio, tirando a própria vida. Então fica aqui esse registro. Quero que falar também um pouquinho, e já me preocupa, estive hoje também falando com a parte jurídica da Câmara a respeito do ofício do prefeito sobre a questão do orçamento. Nós estamos terminando já o ano 2020 com o orçamento em andamento e com algumas ainda dúvidas a respeito de emendas, a respeito de finalização do orçamento, e ao mesmo tempo que já está para chegar na casa agora a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano, numa próxima legislatura. Então a gente nem conseguiu resolver o orçamento em vigor, que está em andamento, já estamos aí finalizando já o mês de setembro, e daqui a pouco vai chegar já um projeto a gente debater sobre o orçamento do próximo ano. Então, acho muito importante a Câmara se organizar, se mobilizar em torno disso. Acho que a Comissão de Finanças pode também estar colaborando junto com... Acho que é um assunto da Câmara inteira e também, é claro, e juntamente com o Executivo, porque é um assunto muito importante, não pode ser tratado e simplesmente em ofícios, em papéis. Então a gente tem que debater, tem que achar resolução para um orçamento que está em curso e para principalmente a gente planejar o próximo ano para que não fique essas situações para a próxima legislatura. Quero também falar aqui rapidamente que... Vereador Tiago. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Presidente Francisco. Para que Vossa Excelência não passe para o assunto seguinte e justifique então o meu à parte, eu entendo perfeitamente, corroboro a preocupação de Vossa Excelência. Todos nós aqui da casa tivemos essas preocupações, né? O que me deixa mais triste e de certa forma revoltado é que talvez o que Vossa Excelência esteja externando nesse momento diz respeito exatamente às chamadas emendas impositivas, vereador Pimenta, que na verdade de impositivas não tiveram nada. Foram emendas, foi uma lei que foi formatada por nós, justa, porque existe isso no Congresso Nacional, no Senado Federal e várias câmaras municipais no país todo. Nós pegamos um bom exemplo do que acontece pelo país e trouxemos para a nossa cidade. Mas as emendas impositivas, vereador Pitica, foram discutidas com a equipe técnica e com os secretários de cada pasta onde nós procuramos colocá-las. E, a meu ver, vereador Tiago, o Executivo não faz porque não quer, certo? Porque acha que fazer aquilo vai valorizar a nós e não a ele. Enquanto esse raciocínio tacanho tiver na cabeça dos dirigentes, a população é que vai perder. O hospital, por exemplo, é que vai perder. Eu sei de processo do hospital, vereador Marco, que já está no 3º plano de trabalho, com exigências ridículas. Daqui a pouco eles vão pedir dia, mês e hora que foi produzida a ferramenta, que poderia estar sendo usada hoje dentro do centro cirúrgico, para fazer com que um paciente não sofresse tanto num processo cirúrgico. Isso foi coisas que foram elaboradas por nós, discutido com a equipe técnica e que não são colocadas em práticas por uma questão que só as cabeças tacanhas, miúdas, pequenas, retrógradas, que sabem dizer o porquê. Obrigado, vereador. Agradeço a contribuição e também lembrando que, além dessa discussão prévia junto ao Executivo, também houve a sanção da lei pelo Executivo Municipal. Então, assim, é uma lei que está aprovada e está em vigor. Então, o que me preocupa é, assim, a gente chegar no final do ano e ainda com dúvidas. Eu acho que isso não pode acontecer, nem até por se tratar de um fechamento de legislatura e também que a gente vai entrar no debate agora de um novo orçamento para uma nova legislatura. Então, assim, vale a pena essa preocupação da Câmara, a gente ser, já que a gente está vendo talvez uma falta de proatividade de um lado, que a gente possa puxar isso, assumir também esse debate, essa discussão, chamar para conversar. E, rapidamente, estávamos com um período muito seco de chuvas, então hoje a gente fica muito feliz de ver a água caindo para poder limpar a poeira, começar a irrigar nossas lavouras, mas também me preocupa, porque é um sinal que logo agora vai chegar também o período de chuvas. E aí fica a minha
minha chamada de atenção é para poder ver quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo município como forma preventiva para que possamos evitar possíveis problemas com chuvas. Até porque neste ano, além do Covid, também foi marcado pelas fortes chuvas de janeiro, que também colocou em calamidade muitos municípios do estado do Espírito Santo. Então acho que é importante agora também pensarmos junto com a Prefeitura uma forma de que possa ser feita a limpeza dos rios, enfim, monitoramento das áreas de risco, porque eu acho que essa chuva serve para isso, para poder nos lembrar que é importante prevenir para depois evitar as consequências de inundações e água em locais que não devem. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Tiago. Próxima vereadora inscrita, Adriano Liana. Declinou da palavra. Vereador Domingos Sábio Filete. Declina da palavra. Peço mais uma vez que o vereador e vice-presidente Gilberto assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, senhores vereadores, público aqui presente, servidores da casa. Uma pequena reflexão para nós. Nós fomos procurados há poucos dias, tivemos aqui 2 ou 3, uma reunião bem ampliada e mais umas 2 conversas, onde participou também a nossa procuradora, doutora Larissa, com vários empreendedores, pretensos empreendedores imobiliários lá da região do Caxixe. Então, assim, o vereador Marco ontem, na reunião de comissões, fez, junto com a doutora Larissa, algumas colocações muito importantes, que eu acho que nós vamos ter que nos ater a isso, principalmente no que diz respeito ao rito, como isso vai ser conduzido. A princípio, nos pareceu uma coisa razoavelmente fácil, uma coisa que, dentro da obviedade que as pessoas apresentaram para nós, muito boa para o município, trazendo um desenvolvimento para a região, um desenvolvimento racional, projetos sociais incluídos, Obviamente que a consequência de tudo isso, vereador Mazin, Vossa Excelência, que é lá da comunidade, a consequência econômica, ela é positiva, mas, como a doutora Larissa colocou, em conversas que ela vem tendo aí com algumas pessoas interessadas, o próprio vereador Marco Grilo, a gente viu que nem tudo é possível, Nem tudo é possível. Por quê? Porque você tem uma lei maior estadual, você tem um conselho do parque e muitas daquelas áreas acabam chegando num cinturão de proteção que está criado e que nem tudo vai ser possível num primeiro momento. Mas o que eu quero lembrar a vossas excelências, a nós, A vossas excelências não, a nós, todos vereadores, é que na medida do possível, e aí, vereador Marco Grilo, quero colocar a sua visão, que Vossa Excelência colocou ontem para nós, dessa cronologia, de que a Câmara vai sim participar desse processo, vai discutir esse processo, até porque uma nova lei, onde é possível, fora desse cinturão de proteção, vai ter que passar por aqui, mas que a iniciativa seja realmente dentro de um processo que venha do Executivo, para que não fiquemos nós, amanhã ou depois, taxados por algum motivo ou mal falados, de que poderíamos estar beneficiando determinadas pessoas, concorda comigo, Mazinho? E não beneficiando ou prejudicando a outras. Então, assim, da forma como Vossa Excelência colocou, eu achei muito bacana, tá? Por quê? Porque é um projeto que, inclusive, ao subir para a Câmara, a gente espera que ele já venha dotado de avaliações e possíveis observações técnicas da equipe do Executivo. Vereador Marco, fica à vontade, já vou te dar uma parte. Então, assim, por que da importância disso? Porque a gente sabe, Mazinho e Adriana principalmente, que o Caxixe é uma região que tem uma série de problemas ambientais, de sustentabilidade de água, de energia elétrica, tem uma série de coisas. E que lá atrás não se preocupou com isso.
E a comunidade cresceu, a população aumentou, e hoje nós vivemos problemas que muitas vezes, por mais boa vontade que nós políticos tenhamos, nós não conseguimos resolver. Esbarramos exatamente na questão da legalidade. Vereador Marco, por favor. Muito obrigado, vereador Francisco. Vereador, muito bom a sua abordagem nesse assunto. Só queria, assim, validar o que você está falando e dizer que naquela reunião que a gente teve aqui com os empreendedores do Caxixe, ficou definido que a vereadora Adriana, né, que está aqui, e eu pudesse estar a casa, né, para acolher as demandas de cada um dos empreendedores. A gente fez isso, né, e ao longo das semanas a gente buscou a legalidade do que era possível fazer ou não. Então a gente chegou nesse entendimento, consultamos a prefeitura, conversamos com o técnico da prefeitura, qual era a legalidade ou não, e entendemos que era melhor esse caminho que o Vossa Excelência acabou de explanar, né, que a gente pudesse fazer, né, de fato, o papel do legislativo, dentro que nos coubesse, né, sem expor, né, ninguém, sem passar por cima de lei federal, estadual, de forma nenhuma, né, que é só uma falta do executivo. Então, assim, eu acho que você brilhantemente colocou, fez uma cronologia muito bacana. Aí essa que é a sugestão, né? Assim, acho que a maioria dos vereadores estiveram na reunião ontem. Eu acho que o Marquinhos não esteve na reunião por algum motivo, e o Mazinho também, que não sei se o Mazinho é o Pimenta, que chegou um pouquinho depois, mas todo mundo ficou sabendo do que a gente tratou. Acho que é essa que é a condução, né? A vereadora Adriana, né, além de representar a casa, é da comunidade, né, sabe as demandas que tem lá, mas, sobretudo, né, me fez um pedido, né, que eu pudesse acompanhar ela, dentro da legalidade, né, que a gente não pudesse, de forma nenhuma, transgredir o que nos compete, né? Então foi essa a direção que a gente teve, né, e é assim que eu acho que a gente deve seguir. É só, presidente. Muito obrigado pela parte, pela abordagem. Mais uma vez, vereador Marco Grilo, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, a vereadora Adriana, por essa condução, né, como representantes da casa nessa questão, onde na reunião com todos os possíveis empreendedores, os proprietários, estávamos todos nós, e vocês dois foram assim nomeados, digamos assim, para representar a Câmara junto a eles, e que essa coisa começou brilhantemente bem conduzida. Ou seja, o que a gente espera do final disso é que o que puder acontecer dentro da legalidade que existe, dentro da possibilidade que a lei nos dá, vai acontecer de maneira correta, Mazinho, e que vai trazer realmente algo de bastante positivo para a comunidade, né? Então, assim, eu fico muito satisfeito como presidente da casa de ver, num momento como esse, em que a gente vai, né, num momento pré-campanha, pré-eleição e tal, a dedicação de todos vocês, principalmente, como o vereador Tiago acabou de salientar aqui também, a preocupação com o orçamento, que nós estamos terminando o ano, que já vamos receber a matéria orçamentária para projetar o ano que vem, e que a gente não consegue, né, fazer acontecer o que deveria já ter acontecido esse ano. Sabe Deus, vereador Tiago, deve estar escrito nas estrelas, quem é que não deixa isso acontecer, né? É impressionante, mas tudo bem, a gente espera que isso mude, né? Tá, então é isso, parabéns a todos. E outra coisa, gente, já fiz aqui algumas observações sobre a questão da perca do Jorge, né, na fala aí do vereador Marco, e é isso. O Jorge era realmente alguma coisa de fenomenal dentro do serviço público de Venda Nova, e merece realmente todo o nosso respeito, a nossa consideração. E nós vamos sim, vereador Marco, fazer alguma homenagem a mais a ele. E graças a Deus, nós tivemos a oportunidade e a sapiência de poder homenageá-lo realmente em vida, né? Finalizando a minha fala, chamar a atenção, gente. Eu tenho reparado uma coisa nas ruas de Venda Nova. As pessoas me parecem ainda muito disciplinadas, principalmente no que diz respeito ao uso de máscaras, né? A pandemia teve uma queda, o número de contaminações caiu, o número de mortes hoje está aí algo em torno de 20% do que teve no pico de mortalidade, né? 300 mortes por dia, que ainda é muita coisa. Hoje mesmo eu estava comentando com a minha família, esse momento das pessoas vendo a pandemia diminuir, as atividades voltando,
sabe, a vida começando a tomar um certo ritmo de normalidade, apesar de muitas restrições ainda. Mas assim, quem perdeu um ente querido, olhar para 1 mês, 2 atrás e falar, puxa vida, o meu ente querido não resistiu, né? Um drama, sabe, Joaquim? Um drama de perder. O vereador Marco passou, né, pelo Covid e tal, e a gente viveu junto, né, Marquinhos, alguns momentos de ansiedade, cara. Uma doença, sabe, muito louca, sinistra, amedrontadora, aterrorizante, né? Então, assim, eu quero chamar a atenção para o que está acontecendo na Europa hoje. Os jornais, os noticiários estão dizendo, estão dando conta de novas medidas restritivas na Inglaterra, na Espanha, na França, na Irlanda. É a chamada segunda onda. E que é isso? O vírus ainda está aí, o vírus ainda está circulando. Nós não temos vacina ainda para que possa se imunizar as pessoas. E nós estamos muito próximo de um período no Brasil que a Europa, o período climático que a Europa também está vivendo. A Europa agora é verão, né? Eles estão terminando o verão deles lá. Então, essa segunda onda é exatamente por isso. A contaminação voltou a acontecer. E o índice de contaminação e de mortes também aumentou, né? Então, assim, nós temos que, no nosso dia a dia, buscar conscientizar as pessoas, né? Na semana passada eu vi uma entrevista de uma médica infectologista de São Paulo, que é um dos representantes da Organização Mundial de Saúde no Brasil. E ela disse, vereador Marco, nesse momento é imprescindível que se continue com 3 premissas básicas: o uso de máscara, a higienização de mãos, de tudo que a gente manipula, e o distanciamento social. Isso é fundamental, porque certamente o Brasil também passará por esse momento daqui a pouco, essa chamada segunda onda, né? E a gente não quer que aconteça o pior para ninguém, principalmente para alguém da nossa família, sabe, vereador Tiago? Eu tive, por exemplo, no final de semana retrasada, eu tive a oportunidade de ir a Colatina comemorar o aniversário de 90 anos do meu pai. Fizemos isso em família, todo mundo com exames feitos e tal, e ter a felicidade de ver meu pai com 90 anos, extremamente lúcido, minha mãe com 85, né? Meu pai e minha mãe, lúcidos, saudáveis e tudo, e preservados, pelo menos por enquanto, da contaminação do Covid. O idoso, ele é muito vitimado por conta exatamente de ter um organismo mais cansado, né? Mais velho. Então, assim, chamar a atenção nesse momento. A gente às vezes vive momentos aí de pré-euforia. Por quê? As pessoas psicologicamente ficaram presas dentro de casa, ficaram limitadas e tal, e é o momento que o psicológico quer extravasar toda essa emoção que estava reprimida. E aí é que vem a necessidade da responsabilidade. Eu acho que nós temos a obrigação de sermos veículos de conscientização das pessoas de maneira geral. É um alerta que serve para todos nós pessoalmente e também para que a gente possa propagar isso, cada um na medida como puder, dentro da sociedade aí, essa condição, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Não havendo nada mais a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores. Do Distinto Público, declaro encerrada a sessão às 19h56. Boa noite a todos.